Boa noite, amigos, muito boa noite. Boa noite, Londrina, boa noite, Paraná. Boa noite, Rio de Janeiro, boa noite, Brasília. Boa noite, BH, famosa Belo Horizonte. Boa noite, doutor Antônio Carlos e Andrade Viana. Boa noite, Militão. Eu fico até emocionado porque tenho recebido de todo o Brasil, porque esse programa atinge vários estados, né, Militão? É verdade. Esse horário, todo mundo assistindo. E eu recebo centenas de mensagens via internet, tudo sobre os nossos comentários, nossos programas, e fico cada vez mais espantado o grau de influência que você e o teu programa exerce no Brasil. Doutor Viana, muito obrigado. Vamos lá. Falando em Brasil e o caso desse desembargador, que fala até francês, de São Paulo, no affair dele com o guarda municipal de Santos. O que você achou? É aquilo mesmo? Você vê que arrogância, que prepotência, né? Ali, veja só, duas condutas reprováveis dele. A primeira é o desacato, porque há uma figura do Código Penal, 331 do Código Penal, justamente para garantir que o servidor, quando estiver cumprindo o seu dever, não seja desacatado pelo cidadão. O cidadão pode se manifestar, ele pode recorrer, ele pode não concordar com a notificação que ele está recebendo. Ele tem todo o direito do mundo, isso que é um país democrático, tem todo o direito do mundo de contestar aquela notificação que ele está recebendo, mas não de desacatar o funcionário que está a serviço da população. É um servidor público. E principalmente vindo de um desembargador, de um magistrado, de um juiz que é aplicador da lei. E por ele ser aplicador da lei, ele acha que ele é o dono da lei. Ele acha que ele é a boca da lei, que a lei é ele. Sabe? Que a lei vive dentro dele. Então, o que ele fala é lei. E ele, então, subverte isso. Ele acha que ele está acima da lei e pode fazer o desacato que ele fez. Acho que ele pensa assim, já que ele fala francês, ele pensa assim, l'état c'est moi. Isso, eu sou o Estado. Eu sou o Estado. A lei sou eu. Pronto. É. E a outra conduta mais reprovável, que isso é que vai dar problema para ele, isso que vai dar problema para ele, chama-se tráfico de influência. Há um momento em que ele pegou o celular e ligou para a autoridade superior, ao guarda municipal, que era o secretário municipal de segurança de Santos, e ele pediu, solicitou ali que o cara desse uma bronca no guarda, até pôs o telefone para o guarda falar, quer dizer, ele está usando do cargo dele de desembargador para fazer o chefe de segurança um favor para ele, em benefício dele, uma influência em favor dele. Isso no Código Penal chama-se tráfico de influência. É o típico de um juiz ligar para outro juiz para ajudar uma pessoa, para ajudar ilegalmente uma pessoa. Isso aí é muito comum, difícil provar, mas ali está gravado. E isso aí é um crime de 2 a 5 anos e dá exclusão da magistratura. Esse crime dá exclusão, o desacato não dá. Mas esse crime, por essa conduta ilícita e reprovável, esse magistrado vai ter muitos e seríssimos problemas. Com quem? Com o CNJ? Com o CNJ. É? Com o CNJ. Por quê? Porque assim, isso aí é a maçã podre que tem que ser cortada. Porque todo mundo ali é prepotente, erra, a maioria, né? É prepotente, se sente acima da lei, acham isso, acham, se protege e tal. Mas se um errou publicamente, caiu nisso... O Brasil, o mundo viu, né? Que as emissoras de TV mostraram várias vezes. Então isso aí... E olha, não vi ninguém, nem na internet, jornal, rádio, TV, nada, ninguém que pudesse justificar ou tentar explicar. O pior, ao contrário, o desembargador, ao ser ouvido pela reportagem, segundo os noticiários, ele, em vez de ter uma posição mais humilde ou tentar se justificar, sei lá, alguma coisa, né?
ele simplesmente disse que ele foi vítima de uma arbitrariedade, ele vítima da arbitrariedade, e que aquilo foi uma armação que fizeram para prejudicar, e que ele está entrando com uma ação contra os responsáveis que fizeram isso contra ele. Olha a prepotência que chega. Ele se sente vítima e quer justiça, quer usar a justiça para isso. Imagine esse homem no tribunal, ele presidindo uma sessão. Imagina ele na sessão, imagina como ele trata os advogados, como que ele trata os demais, como que ele trata as partes, as testemunhas, que arrogância, né? Aquela prepotência. Se o cara ali na praia ele fez aquilo. De chinelo? De chinelo, fez aquilo. Estava relaxado, passeando. De bermuda? Imagina numa sessão do tribunal, que homem terrível que deve ser aquilo lá. Demorou para cair. Agora que isso sirva de exemplo para todos, né? Os demais. Sirva de exemplo. Porque tem muita gente boa, existem magistrados por vocação, que você conhece, que amam ser magistrado e cumprem a Constituição, submetem à lei, aquela coisa toda. Mas tem uma meia dúzia, sempre tem os maus, né? Tipo esse aí, que esse mundo de hoje não tem mais espaço para pessoas assim. Não tem mais. Isso aí tem que ser afastado. Doutor Viana, fala-se na Câmara dos Deputados a volta da contribuição sindical, a volta da contribuição dos trabalhadores ao seu sindicato, que cortaram, acho que há 2 anos atrás ou 3 anos atrás, matou os sindicatos. Né? Exatamente. O objetivo, isso aí era uma luta dos empresários, né? Porque o empresário tinha que negociar com o sindicato, que é a luta do trabalhador, a eterna briga do pobre contra o rico. Só que o pobre se sindicalizou e montou uma frente de batalha. Isso aí vinha fazendo os empresários recuarem, porque o objetivo era acabar, como acabou com o sindicato, e o trabalhador fica sozinho para brigar com o patrão. Não consegue. Não consegue. Não consegue. Ele não consegue reivindicar nada, enfraqueceu. Esse era o objetivo, é uma proposta empresarial. É uma proposta empresarial. Foi aprovado, pegou um momento de transição nesse país, né? Um momento que nós estamos vivendo conturbado, de política às avessas e essa coisa toda. Começou lá atrás com o Fernando Henrique, acabando com os juízes classistas, que representavam os empregadores, o patrão, mas também os trabalhadores. Era mais para os trabalhadores. Muito mais. Porque patrão, ele tem os bons advogados para defender, tem tudo. Agora, os sindicalistas, os juízes classistas, representavam mais era o trabalhador. Procurava fazer justiça, essa que é a verdade. Tentavam apaziguar, acalmar, fazer acordo, né, esvaziar. E fazia, veja, era tão importante que o voto do juiz classista, você foi juiz classista, valia igual o voto, a decisão do juiz de direito. Era, por isso chamava junta de conciliação e julgamento. Por quê? Porque eram 3 votos, um juiz, um classista patrão, um classista empregado. E a decisão era colegiada. Tinha um problema ali, que toda vez que ou o juiz classista representando os empregados ou os empregadores pedisse vistas ao processo e tal, o juiz do trabalho já ficava meio assim, já não gostava muito, porque atrasava a pauta dele. Aí depois outra, ele é o juiz, ele falava, o que esse analfabeto quer? Ele não é juiz, o que ele quer? Quer vista dos autos para quê? Pelo sindicato, mas era assim, para ser juiz classista, você tinha que ter uma ficha limpa, não ter nada no crime, de preferência se formado em direito, de preferência. Depois você tinha que ser eleito pelo teu sindicato, depois pela federação dos sindicatos teus, e depois você era escolhido pelo presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que era o juiz que mandava em todo mundo. Passava um filtro. Um filtro. E não tinha vitaliciedade. Nada. Não tinha garantia de... Nada. Tanto é que não te deram aposentadoria. Exatamente. Engavetaram o meu pedido e ficou por cima. Não te deram. Fernando Henrique, Pedro Malan e o Congresso que estava lá. Os deputados que estavam lá. O Ratinho, falei até para o Raul, você estava lá, cara, você também não. Você devia ter dado uma ajuda. Mas ele falou, militar, 340 contas, todo mundo puxava o saco do Fernando Henrique, né?
o Ricardo Barros, de Maringá, esse trabalhou contra a gente, uma barbaridade impressionante. Doutor Viana, para encerrar, tem uma onda, uma fofoca no Congresso para acabar com o jeton de vereadores, e tem uma outra que diz que jeton para vereador só com cidade que tem acima de 1 milhão de habitantes. O resto, quer ser vereador, vai trabalhar de graça. Isso aí não é uma proposta do Legislativo. Não. Isso aí é o Executivo querendo esvaziar o Legislativo. Quer economizar e esvaziar o Legislativo. Esvaziar. O problema não é nem econômico, é poder que não precisar do Poder Legislativo. Então é isso. Porque os prefeitos e vereadores, eles que mantêm a base dos deputados estaduais e federais e senadores. E você esvaziando, acabando com a Câmara dos Vereadores, você esvazia a Câmara Federal, a Câmara Estadual, até o Senado. E o Senado. E o governador do estado também. O governador, e aí o presidente pode ficar mais à vontade. Então, esse retrocesso, é o sonho do retrocesso. Esse sonho que vendem para a população, e a população até embarca nessa, de que na época dos militares era melhor, que no passado era melhor, que o século passado nós vivemos... Tempo do Dom Pedro. Tempo do Dom Pedro. Que naquela época se batia, se chicoteava o empregado, se chicoteava a mulher, os homens tinham respeito. Esse saudosismo idiota que o mundo não tem mais espaço para isso. Não volta mais. Mas não adianta. Tem uns que se elegem em cima desse discurso. Doutor Viana, obrigado, boa semana, bom trabalho. Obrigado e parabéns para todo o Brasil que assiste o Militão e Militão. Obrigado. Fórum de Londrina, para encerrar, já está ainda não. Também é muita pressa, né, Militão? Também. É muita pressa, isso aí, né? Vamos devagar. Vamos devagar, que o pessoal cansa. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seu convidado. Vivemos um momento em que a transformação é essencial. Nos reinventamos para continuar transformando o presente e o futuro. Para apoiar a decisão de conquistar a tão sonhada graduação, a Unifil preparou condições especiais. Atingiu boa nota no Enem? Bolsa de até 35%. Estudou o ensino médio em escola pública? Bolsa de 30%. Confie, vai passar. Prepare-se para o futuro. Unifil, você já decidiu. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Muito bem, de volta com o programa Militão e Militão. Olha, como nós prometemos no último sábado, está conosco de novo o advogado João Graça, porque tem que dar continuidade ao assunto que ele desenvolveu com a gente aqui, um excelente bate-papo. Boa noite, doutor João. Boa noite. Bem-vindo de volta. Obrigado, Marcelo. Boa noite a todos os ouvintes aqui da CNT. Doutor João, a gente falava sobre a questão da prorrogação do contrato de trabalho. Faltou detalhar mais, porque acabou o tempo da entrevista, né? Exato. Detalhe um pouco mais para a gente. Bom, veja bem, as empresas e trabalhadores, grande maioria deles, porque já atinge milhões de pessoas, isso já está publicizado esse assunto, tem sofrido um impacto, né? Tanto os empresários quanto os trabalhadores. Empresários porque, a partir de determinado faturamento, parte desse custo vem para a empresa também, certo, mesmo no afastamento. Tá? Então, quando há suspensão de trabalho, digamos que você suspende o trabalho até 60 dias, você suspendeu o contrato de trabalho, esse contrato de trabalho é suspenso e você
tem a obrigação de, nesse mesmo período, você contratar, manter, ou seja, gera um direito para o trabalhador de manutenção nesse mesmo período. Isso é positivo para o empregado. E a mesma coisa no caso de redução. Digamos que haja uma redução por 90 dias do seu contrato de trabalho. Essa redução ela é proporcional e ela é de acordo com o seguro-desemprego, de acordo com que atinge até R$ 1.800, e depende das faixas. Ela precisa de um contrato, vamos falar assim, contrato, mas na verdade de uma anuência do trabalhador, quer seja na suspensão, quer seja na redução, tem que concordar. Em determinados casos também do sindicato, entendeu? Entendeu? Então existe uma faixa salarial que depende do sindicato. Existe uma que o Supremo recentemente até virou polêmica esse assunto, era o ministro Ricardo Lewandowski, ele acabou, depois de uma certa polêmica, deixando muito claro que a anuência do próprio trabalhador era o suficiente, certo? Então era até agora não me recordo, dois salários e meio, agora eu confesso que me fugiu, e depois de 2 correspondentes ao Fundo Previdenciário, que dá 10.500 e poucos reais. Precisa do sindicato? Não, essas 2 faixas extremas não precisam do sindicato. O intermediário precisa do sindicato. Entendi. Entendeu? Precisa a anuência do sindicato, entendeu? Então essa é a circunstância. Bom, só que isso tinha um lapso temporal. Esse lapso temporal, ela começou ela iniciou-se no começo da pandemia e foi, salvo engano, até junho, quando então veio uma nova edição e agora ela está se prorrogando novamente, entendeu? Por quê? Porque não acabou a pandemia e as empresas necessitam dessa prorrogação, então tudo isso, são inúmeras legislações, Marcelo, especificamente a isso, eu volto a dizer, é importante que cada empresa tenha em suas mãos o seu departamento, se não tiver, e obviamente muitas não têm, um bom contador, um bom advogado para poder orientar, porque isso primeiro que gera um ganho para ele, às vezes impede que ele até mande embora o seu trabalhador, né? Dá oportunidade para manter o trabalhor na sua residência. Existem casos de redução, vou dar um exemplo da minha sobrinha, filha da Sandra, que ela ganhava, ela é arquiteta, ganhava R$10.000, né, como arquiteta em São Paulo, e veio a negociar, e assim, me deu muita sensibilidade, puxou a mãe, porque o patrão dela falou, olha, eu preciso reduzir o seu salário, mas eu reduzo o seu salário para 5.000 e mando embora a outra pessoa. Ela falou, não, que era outra arquiteta, ela falou, não, eu prefiro que você reduza mais o meu salário e mantenha a outra pessoa. E aí teve sensibilidade, porque ambas mães de família, e como o marido dela é engenheiro, estava empregado, ela ouve por bem nesse período. Então, são negociações que estão ocorrendo na vida de todo mundo. Está ocorrendo, isso é fato. Então é importante que essas empresas elas tenham essa legislação disponível para elas saberem efetivamente, porque no caso, 1/3 quando a empresa ela fatura mais de 4 milhões, ela tem que arcar com 1/3 dessa remuneração do trabalhador. Não é tudo do governo, não vem tudo do governo. Não vem tudo do governo, entendeu? Então, nesse sentido é muito importante, volto a dizer, agora não tenho detalhes, mas posso depois, em outra oportunidade, trazer, mas isso está disponível na internet, qualquer pessoa, inclusive nós mandamos isso para todo mundo publicamente, então tem em todo lugar isso, essas informações hoje estão muito disponibilizadas pelo governo, para as empresas, e aquelas empresas que tiveram oportunidade, consulte o seu contador ou um advogado que tenham disponível para essa finalidade. Né? Ô João, daqui para frente, o grande desafio é agora, que muita gente perdeu o emprego, etc., a geração de empregos, né? Como fazer? Você acha que é possível ou nós vamos viver um período muito, muito extenso de desemprego no Brasil? Marcelo, a semana passada estava tendo um evento da XP, né, sobre isso. E ele falava assim, é um evento que era em inglês, português e tal, e uma das coisas que ele falava assim, onde crescer com a dor. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu estava comentando, a minha filha estava se preparando para ir para os Estados Unidos e comentando, agora ela está mudando um pouco o foco, de repente estudar em São Paulo,
ainda não sabe muito o que quer fazer, está no 2º ano. E eu comentava isso com uma colega e ela disse o seguinte: João, o futuro, de repente hoje, é que as pós-graduações, as próprias faculdades, graduações, tudo isso vão ser todas online. Tudo vai ser online. Às vezes, com esse próprio problema da pandemia, às vezes toda essa educação, tirando obviamente uma ciência médica, biológica, onde você precisa pôr a mão na massa, você pode desenvolver esses trabalhos. Então o que eu posso dizer para você é o seguinte: eu acredito muito que eu sou fruto disso, na capacitação do ser humano. Quando eu fui assessor jurídico do Ministério do Trabalho, eu desenvolvia um programa que infelizmente não evoluiu, que no governo federal é um elefante grande, gigante, que é justamente capacitar. Não adianta você dar dinheiro e você não dá a ferramenta necessária. Então fica igual a Bolsa Família. Nós temos aqui em Londrina um fundo garantidor, há muito tempo, você sabe disso. Agora, não adianta eu dar dinheiro para um pequeno, médio empresário e não ensinar ele, que era justamente o que nós estávamos fazendo, que era capacitar primeiro ele, primeiro a saber se ele tem aptidão para ser empreendedor. Segundo, capacitar ele para ele ser um tomador de dinheiro. Porque você tem que saber como tomar e pagar. Você tem que saber como chegar ao dinheiro. Eu estou falando no caso de empreendedor. E no caso do trabalhador, porque todo mundo tem seus sonhos. Se eu quiser ser um bom coletor de lixo, por que não capacitar ele para ser um bom coletor? Exato. Eu sou advogado da Associação Paranaense de Supermercados. Certo. E uma das grandes bandeiras da associação é qualificação. Nós temos os sistemas S que tem que trabalhar nisso, qualificar. Existem mãos de obras aí necessárias, que são cada vez mais necessárias para estarem qualificadas. Então, o que eu digo para a população e o que eu clamo, assim, para quer seja governante, ou para próprios empresários, nós estamos aqui em Curitiba, o Condor, por exemplo, está inaugurando uma coisa que aqui em Londrina, também em Cambé, o próprio Mofato também vai inaugurar em breve, que é uma indústria de transformação da carne. Opa! Entendeu? Então, geração de vários empregos e assim outras redes estão fazendo na área de panificação. E aí? Mas precisa de gente. Exatamente, que saiba mas fazer. essas pessoas têm que estar preparadas a mexer nas máquinas alemãs, máquinas tecnológicas, francesas, etc. Então, isso daí é o mais importante. Eu lembro quando eu fui delegado do trabalho, nós estávamos naquela discussão sobre a mão de obra da cana-de-açúcar. Entendeu? Porque estava sumindo e por razões óbvias, tem que sumir mesmo, porque quantas pessoas tiveram acidentes de trabalho? Inúmeras. E aí começaram a vir as máquinas que elas mesmas cortavam. Então, aí o que aconteceu? Vocês tinham que pegar uma transformação dessa mão de obra, treinar essa mão de obra para fazer uma inserção social. E pegar essa mesma mão de obra, de repente, e transformar eles em operadores de máquinas. Então, são esse tipo de situação que eu vejo com muita propriedade, que nós temos que preparar esses cidadãos, e assim nos alimentos. Eu recebi hoje, agora, por exemplo, dos supermercados, que agora os supermercados não vão ter amanhã depois caixas, e sim o AutoCash. AutoCash que tem nos Estados Unidos, hoje já está tendo, em algumas redes. Não é tão mas usado, é o futuro. Mas logo será muito usado. Será que nós precisamos ter amanhã depois frentista? Nos Estados Unidos Será não tem que nós mais. precisamos ter amanhã depois, não é perda de emprego, ao contrário, só que a gente não pode, eu vou tirar o frentista, eu vou tirar o cobrador de ônibus. Não é assim. Nós temos que fazer, quando eu digo a sociedade, principalmente a sociedade política, nós temos que fazer a inserção dessas pessoas, nós temos que fazer a colocação. Então esse é muito importante e eu creio nisso, Marcelo, como uma forma de transformação da nossa sociedade. Nós temos que parar de formarmos pessoas apenas para serem empregados o resto da vida. Nós temos que dar poder para que eles possam alcançar onde querem chegar. É verdade. E também não ter aquele currículo, é o que você sabe fazer, eu sou serviços gerais, auxiliar disso. Exato. Mas pera lá, mas você não é especializado em nada, Exato. não é? Exato. Então, nesse sentido, meu pai me falou uma frase, meu falecido pai, que assim eu carrego para o resto da vida. Ele dizia, nunca, eles podem tirar tudo de você, mas nunca vão tirar o seu conhecimento. Jamais vão tirar o seu conhecimento. E desde que eu guardo essa frase assim como uma pérola no meu coração, porque é uma coisa assim que eu busco incessantemente e tento trazer isso para minha família, para as minhas filhas, porque ninguém vai te tirar. Você pode ficar nu,
se você tiver o conhecimento e ir atrás, né? E obviamente com humildade, né? Quem somos nós, né? Falar assim, você é inteligente, não sou nada. Eu me lembro do falecido Mauro Viotto, que foi meu único patrão na advocacia. Certo. E foi um grande professor nesse sentido. Eu chegava cedo e ele chegava um pouco depois, mas eu via, assim que ele chegava, antes de ele atender qualquer cliente, um monte de livros abertos e ele estudando. Então não era à toa que ele era um bom advogado. Já sendo um advogado consagrado, né? Exatamente. Ele já estava lá com seus 68 anos, 70, quando eu comecei a advogar com ele em 93, recém-formado. E ele lá, né, nesse tempo. Então, para mim, foi uma grande lição que eu carrego também na minha vida. Doutor João Graça, muito obrigado pelas informações. Grande abraço para você, bom trabalho. Obrigado a você, obrigado a todos os ouvintes. Um abraço ao meu querido Oswaldo Militão, à sua mãe e a todos aí. Muito obrigado. Eu quero te dar uma sugestão bem interessante, que é a graduação online Unifil. Aproveite as condições especiais para conquistar o tão sonhado diploma. Transforme o seu presente e o seu futuro. As portas do mercado se abrem para quem é qualificado, isso mesmo. Na graduação online da Unifil, você encontra mais tecnologia, melhor aproveitamento do seu tempo e educação de qualidade, mais conhecimento. Preste atenção nas condições especiais. Matrícula por apenas R$ 149,00 em todos os cursos, mensalidade só a partir de outubro. Vou repetir, hein? Preste atenção, matrícula por apenas R$ 149,00 em todos os cursos. E tem mais, você quer mudar de faculdade? Quer fazer a segunda graduação? Ou você que fez o ensino médio em escola pública, aproveite que tem desconto especial de 30% durante toda a graduação. Graduação online Unifil. Você em casa construindo o seu futuro. Unifil, você já decidiu. Ligue 3375-7474. Daqui a pouco voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Vivemos um momento em que a transformação é essencial. Nos reinventamos para continuar transformando o presente e o futuro. Para apoiar a decisão de conquistar a tão sonhada graduação, a Unifil preparou condições especiais. Atingiu boa nota no Enem? Bolsa de até 35%. Estudou o ensino médio em escola pública? Bolsa de 30%. Confie, vai passar. Prepare-se para o futuro. Unifil, você já decidiu. Muito bem, neste bloco do programa Militão e Militão, vamos conversar um pouco sobre uma nova tendência de presentear aqui em Londrina. E quem lançou essa tendência foi a Casa Onishi, que são as cestas de frutas. E quem está conosco para conversar sobre isso é a Edneia Fátima de Paula, que é da equipe da Casa Onishi. Boa noite, Edneia, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Conta pra gente, as cestas são um sucesso, né? Tem sido um sucesso, Marcelo, graças a Deus. Fala pra gente de como são compostas as cestas de frutas. Então, as cestas de fruta, elas são assim. Tem as mais simples, né, que são compostas com frutas da época, né, que são as na faixa de R$80. E aí tem as frutas que a gente pode chamar as executivas, que são as cestas que já vêm com frutas nobres, por exemplo, cereja, que nem agora não é época, vem caqui, nectarina, um vinho, né? Tem a opção da pessoa pôr um frisante, uma flor. Então a gente monta a cesta conforme o cliente quer, entendeu? Que é uma cesta mais simples, né? E a gente trabalha com cesta, tanto, né, uma cesta maternidade, vamos supor, a mãe acabou de ganhar um bebê. A gente monta uma cesta com o que aquela mãe pode consumir. Porque quando uma mulher acaba de ter um bebê, ela não pode consumir qualquer fruta, né? Porque ela vai estar amamentando. Então, a gente monta uma cesta de acordo com o que aquela mãe vai poder consumir. Então, a gente tem várias opções de cesta.
Ah, tá. E normalmente quantas frutas vão por cesta? Olha, a gente varia, né? Isso vai do valor, né? Certo. Uma cesta de R$80, ela vai em torno de uns 15 itens de frutas. Bastante coisa, Bastante, né? Uma variedade boa, 3 tipos de uva. E o morango sempre acompanha, né? Que o morango está em todas? Em todas. O morango é o nosso carro-chefe. E é também a fruta que as pessoas mais escolhem, né? É a que dá um colorido também, né? Dá aquela água na boca, vamos dizer assim. Então, além, evidentemente, das datas especiais, a próxima é o Dia dos Pais, né? Agora a gente vai estar montando, né? E essas cestas do Dia dos Pais, elas tá vindo assim, por exemplo, se o pai gosta de uma cachaçinha, a gente vai estar colocando. Se o pai gosta de uma cerveja, né? Então a gente vai montar de acordo com aquele pai, né? Com a cara daquele pai. Opa! E para aniversário também. Aniversário é uma ótima opção. Tem, né, gente que presenteia muito. E há também uma opção quando a pessoa está acamado, né? Acabou de chegar do hospital ou até no hospital. A gente também monta também assim. Para animar, para melhorar a autoestima. Então, né? Fruta é maravilhoso, né, Marcelo? Uma cesta dessa aí. Essas frutas do executivo que você falou, tem até fruta que é importada, né? Sim, a maioria. Que nem agora a cereja, ela não é época, né? Certo. Então a gente estamos trabalhando com a cereja americana. Né? Que é uma delícia, hein? Maravilhosa. Né? Pode falar. Pode falar. E que nem o caju também. É uma fruta que quase também não, né? A gente sempre tem na Casa Onishi, mas é uma fruta difícil de ser encontrada, né? Certo. E lá a gente procura sempre estar trazendo esse tipo de fruta, né? Tipo figo, granadila. São frutas que você não encontra por aí na Casa Onishi. Você vai estar encontrando essas frutas. Ou seja, além de tudo, a cesta com essas frutas é um espetáculo, é uma experiência de sabores, né? Que a pessoa pode, às vezes não conhece alguma outra fruta, pode... a Casa Onishi já está no mercado há 54 anos, né, Marcelo? E o nosso forte mesmo muitos itens, né? Tem lá. Muitos itens. E tudo de boa qualidade mesmo. Certo. Muito, esse é o grande diferencial da Casa. É o diferencial, né? Porque você se encontra vários, mas a Casa Onishi, a marca dela nesses 54 anos é a qualidade das frutas, né? Qualidade é o nosso atendimento, né? A gente procura, né, trabalhar nessa parte, qualidade e atendimento, que a equipe Onishi preza muito. E para fazer a encomenda de cesta pode ligar ou tem que ir lá na Casa Onishi? Não, a gente pode ligar, né? A gente tem o Instagram, tem o Face, tem o telefone, né, da loja, e pode estar ligando por telefone, né? Lembra o telefone pra gente aí. 3327-2695. 3327-2695. Isso. E no Instagram estão todos os modelos de cestas. Os modelos, né? A gente está... Que são vários formatos também. Vários formatos. Então, a pessoa vai chegar lá, vai montar uma cesta, eu vou montar do jeito que ela quiser. Se quiser acrescentar algo na cesta, eu acrescento também, sem custo algum. Algo que ela traga... se ela queira, né, colocar alguma coisa, né, pessoal, também eu coloco. Que às vezes ela traz um outro presente e tal, junto com a cesta. A gente vai trabalhar junto com as frutas daí. Só lembrando, a Casa Onishi fica para as pessoas... Na Euclides da Cunha, número 26, ao lado do Mercadão Xangri-Lá. Viu o Xangri-Lá para um lado, do outro lado já está a Casa Onishi. A gente já está lá. E ela funciona em que horário? Mesmo agora, nesse período de pandemia do coronavírus? Olha, a gente está atendendo muito também no Drive-in Tour. A pessoa não quer entrar, ela pode ser atendida no carro. Certo. Opa, né? É uma opção muito legal agora, né, nessa pandemia. Outra opção é pelo disco entrega, né, que a gente leva até a residência da pessoa. E outra opção também é que a gente não fecha, né? É de segunda a segunda. De segunda a segunda. Segunda a segunda. E abre em que horário? Das 7h30 da manhã às 18 horas da tarde. E 7h30 já tem gente lá? Estamos lá. Não, tô falando, já consumidores? Já. Olha, tem um pessoal que acorda cedo mesmo. Para comprar não só fruta, que tem mais coisa na Casa Onishi, claro, né? Tem. Tem os nossos clientes de manhã, os que vêm cedinho. Por isso que tem que abrir cedo. Por isso que tem que abrir. Muito bem. Edneia Fátima de Paula, muito obrigado. Eu que agradeço. Sucesso lá, bom trabalho. Muito obrigada. Eu quero te dar uma sugestão muito interessante, que é o EAD Unifil. Mais tecnologia, melhor aproveitamento do seu tempo e educação de qualidade. O conhecimento que transforma seu presente e o seu futuro. Na Unifil você tem a oportunidade de conquistar o tão sonhado diploma e abrir as portas para o mercado profissional. E as condições são especiais na graduação online. Preste atenção. Matrícula por apenas R$ 149,00 em todos os cursos. E mensalidade só a partir de outubro.
Isso mesmo, mensalidade só a partir de outubro. Para quem quer mudar de faculdade, fazer a segunda graduação, ou quem estudou ensino médio em escola pública, a condição também é especial. 30% de desconto durante toda a graduação. Graduação online Unifil, você em casa construindo o seu futuro. Unifil, você já decidiu. Ligue 3375-7474. Já tem mais. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Vivemos um momento em que a transformação é essencial. Nos reinventamos para continuar transformando o presente e o futuro. Para apoiar a decisão de conquistar a tão sonhada graduação, a Unifil preparou condições especiais. Atingiu boa nota no Enem? Bolsa de até 35%. Estudou ensino médio em escola pública? Bolsa de 30%. Confie, vai passar. Prepare-se para o futuro. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, como atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Vamos conversar um pouco sobre saúde e cuidados com a saúde, especialmente nessa época do ano, né? Inverno com a pandemia do coronavírus. Está conosco o enfermeiro Fabrício David, que é da Laundry Life. Boa noite, Fabrício, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Que cuidados vocês da Laundry Life têm se dedicado nesse momento, né, que nós temos essa coincidência, já é uma época, né, de gripe e com o coronavírus junto, né? Exatamente. Né? Agora a gente chegou numa época difícil, porém o norte do Paraná não é tão frio assim como Curitiba e outros lugares, né? Londrina é uma cidade mais quente, mas a procura aumenta devido à época do inverno, né? Os idosos ficam mais gripados, resfriados, e a gente entra no auxílio aí de atendimento domiciliar, quando eles baixam, né, em hospital por quadros de pneumonia, né, broncoaspiração, acontece muito isso nessa época de inverno. Então esse é um dos serviços que a Laundry Life faz, né? Exatamente, né? As famílias, quando entram em contato com a empresa, elas solicitam cuidados de enfermagem, né, 24 horas, às vezes 12 horas, né? Auxílio em clínica também, né? Atendimentos pós-cirúrgicos que a gente faz, atendimentos pediátricos também, né? Com crianças. A gente não abrange apenas a parte geriátrica, a gente pega, na verdade, como um todo, né? de atendimento primário com pacientes com quadro de dependência. Aliás, a Laundry Life está inclusive com um projeto de expansão, né? Porque depois, todos esses anos em Londrina e do reconhecimento das famílias, dos pacientes e dos pacientes, o projeto é qual? Conta pra gente, Fabrício. Então, a gente tem feito um trabalho, assim, graças a Deus, com muita excelência, muito profissionalismo, né? A gente procura suprir toda a necessidade da família que vem de encontro com as patologias que o paciente adere, né? E isso aí tem feito da empresa uma referência aqui no norte do Paraná. E agora, esse ano ainda, a gente vai expandir a empresa para a cidade vizinha, aqui em Rolândia, né? Onde nós temos pacientes também, mas em breve a gente vai já ali criar um escritório, uma outra central. Opa, terão sede lá. Então, outra sede lá. Já há pacientes atendidos pela Laundry Life? Sim, exatamente. Fora de Londrina, então? Fora de Londrina. Nós já atendemos já a região aqui de Cambé, de Biporã, mas nada assim relacionado a uma nova sede, né? Certo. E a gente tem esse projeto para esse ano ainda, abrir uma sede também lá na cidade de Rolândia. Eu acho que vai dar muito certo. Rolândia também
especialmente pacientes da terceira idade, né? Exatamente. É uma cidade que tem, por causa da colônia alemã, da colônia japonesa, tem um grande número, né, Gil? Ele tem um grande número. Fala mais um pouco da qualidade dos serviços que a Laundry Life presta. A gente trabalha na área geriátrica, que é o ponto principal, né? É auxílio com idosos, desde a parte de atendimento primário de enfermagem, certo, e até acompanhamento, né? Existem muitos casos de idosos que, por quadro de depressão, ausência da família, e aí a gente encaminha a equipe, né, para fazer acompanhamento com esses idosos, para a família ficar mais tranquila, né, mais segura na ausência quando precisa viajar, às vezes por causa do trabalho. E a gente faz um conjunto de atendimento como um todo, para todas as famílias que ligam e solicitam atendimento de enfermagem ou acompanhamento de enfermagem em casa, né? Porque normalmente quem está muito doente está também muito solitário e fatalmente vai se iniciar um quadro depressivo. Exatamente. Né? Então, e a família tem que trabalhar, etc. Tem outras coisas para... Então, isso é um diferencial, isso pode fazer a pessoa melhorar, né? Com certeza, com certeza. Nós temos treinados profissionais e selecionados profissionais que vêm de encontro com essa necessidade também de acompanhamento domiciliar. Aliás, o que precisa ter um profissional para acompanhar, além da questão técnica de enfermagem, mas para acompanhar o dia a dia, especialmente de um idoso, doente, até além do quadro físico, um quadro emocional? A gente observa muito, quando a gente faz uma triagem com os profissionais, encaixando eles na dependência e solicitação das famílias. Quando as famílias entram em contato com uma empresa, elas solicitam um trabalho e nessa entrevista, a enfermeira supervisora, a Karina, ela observa os pontos e critérios que encaixam o profissional com o grau de dependência e solicitação que a família precisa. Ou seja, eu tenho um pai em casa que está com início de Parkinson, início de Alzheimer, que são doenças degenerativas, e ele está um pouco triste, um pouco deprimido, as medicações são sintomáticas, né? E a gente precisa de um profissional com esse perfil. E aí a empresa, ela prepara, né, ela já escolhe o profissional ideal para poder encaixar nessa casa. Quer dizer, não é qualquer pessoa que é enviada. Não, de forma nenhuma, né? São profissionais selecionados mesmo a dedo para a gente poder enviar a cada residência que solicita esse trabalho com a empresa. Interessante. Nessa época do coronavírus, esses profissionais também tomam todos os cuidados, né? Todos os cuidados. No trato com Exatamente. o paciente. Todos os cuidados de profilaxia com eles mesmos, seja na entrada da residência, na entrada do prédio, do apartamento, ou até mesmo com o próprio idoso, né? Nós estamos vivendo uma época difícil, né? Onde está havendo muitas baixas, né? Até mesmo de profissionais internados. Não é o nosso caso, porque a gente vive mais nas residências, né? A gente trabalha mais nas residências, mas com essa época, com esse Covid-19 aí, a gente tem tomado todas as providências e graças a Deus até hoje a gente não teve nenhuma intercorrência com nenhum profissional. Para entrar em contato com a Laundry Life, faz como, Fabrício? Nós estamos situados ali na rua Souza Naves, né, número 410 e na sala 6. Quem quiser, basta ir até lá conversar com a equipe da Laundry Life. Exatamente, ali pertinho ali da Santa Casa, ali no centro. Ok, e em breve em Rolândia, né? Em breve em Rolândia. Ainda não temos o endereço. Por enquanto não temos, porque já é um projeto que já está na mesa da diretoria, né? Já foi aprovado, então é questão aí de poucas semanas a gente já colocar em prática. Obrigado, Fabrício David, enfermeiro da Laundry Life. Grande abraço, bom trabalho lá. Para você também, bom trabalho para você. Boa noite para todos.